Olá, amigos do Sentido, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem. A temática do nosso trabalho hoje será sobre como ordenar a nossa vida para as nossas vocações. Acho que a virtude da ordem é uma virtude que todos nós começamos a meditar quando a gente está iniciando qualquer prática de bem ou de algo bom que a gente queira desenvolver. Então, por exemplo, quem vai começar a estudar, quem está começando a sua vida de oração, ou mesmo quem está começando a vida, né, sei lá, na dimensão amorosa, de relacionamento, namoro, noivado, quem está pensando já entrar dentro do casamento, sempre vem essa questão, né? Como que a gente pode ter a certeza de que eu estou começando bem aquilo que na minha intenção é bom? Eu parou para meditar isso? Não. Quando você vai começar a estudar, sei lá, começar a sua vida de estudo e tem uma matéria que você quer estudar, sei lá, sofrimento humano, você que gosta de literatura, qual livro começar, e quando eu começo aquele livro, né, qual que é a ordem do autor que eu devo ler, essas coisas. Entende? Você é um gênio, né? Desculpa. É impressionante a minha humildade. Eu fico admirada com a minha genialidade. Obrigada, Deus, por ser tão humilde assim. Você vê que no final das contas o combate inicial é esse, né? Se a gente pôr em ordem a nossa consciência e pôr em ordem a nossa vida interior, porque já no início de tudo aquilo que a gente começa existe esse campo de batalha, né? Acho que a tentação da serpente, que a gente já vê lá no Gênesis, né? Se comeres desse fruto, sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Toda a aplicação do Gênesis, a gente vê que não é uma coisa que está só lá na literatura, né? A bíblica, né? Então toda a palavra de Deus, mas é uma coisa que se atualiza, né? Você vê que grande parte das nossas ansiedades, quando a gente está começando na vida intelectual, na vida espiritual, é como se a gente tivesse um entendimento de base que se eu vou me lançar para a vida de oração já no segundo dia, eu já quero alcançar a 7ª morada lá de Santa Teresa d'Ávila. Se eu começo a estudar, né, então eu já quero, sei lá, no 3º dia, está muito próximo de um Santo Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho, né? Então, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso muito é efeito das nossas ansiedades. Inicialmente é só um efeito de uma ansiedade, né? Acho que quando a gente mexe com a espiritualidade, mexe com a nossa inteligência, a gente está falando de um conteúdo que é da nossa alma, né? E a nossa alma, ela aspira por coisas que são muito grandes, né? O alimento espiritual da alma são coisas espirituais, e o elemento espiritual, obviamente, ele não é material. Então, o desejo espiritual, quando é transposto em bens materiais, não há matéria que vai dar conta de preencher o conteúdo da nossa alma, né? Dá para perceber isso, né? Ou não? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com essa soberba, porque é óbvio que o ser humano, nós não somos privados da verdade. Olha só que coisa interessante. Mas vem a pergunta: quando eu me colocar a conhecer as coisas a respeito dessa verdade, eu vou ter domínio pleno dessa verdade? Responde aí, filha de Roberta Machiro. Eu vou ter domínio pleno da verdade? Para pensar nisso. Não, né? Agora, não ter domínio pleno da verdade significa que então é em vão que eu percorro o caminho em direção a ela? Não. Tá vendo? Isso é muito bonito a gente parar para meditar. Ou seja, nós renunciamos a esse conhecimento, essa tentação demoníaca de conhecer as coisas como Deus conhece. Mas eu não sou privado de ir em direção a esse Deus que conhece todas as coisas, né? E me deixar conduzir pelas graças que Ele me possibilita, de eu não desistir, de ir ao encontro da verdade. Né?
Então acho que esse caminho, por isso que a gente diz que quando a gente começa a estudar e a gente começa a rezar, existe algo que é comum a essas duas realidades, que são coisas que a gente começa, mas não termina nunca mais. É até uma questão óbvia, né? Depois que a gente explica, acho que fica um pouco claro porque que a espiritualidade e a vida intelectual sempre tiveram muito ligadas, né? É um pouco a cultura moderna que vem desvincular o estudo da oração, a espiritualidade da vida intelectual, como se uma coisa fosse o meu tempo dos estudos, outra coisa o tempo da minha vida de oração. Essas duas coisas são tão intimamente ligadas, né? Porque nos levam para o mesmo lugar. Então a gente começa, mas é uma coisa que não termina nunca. Então quando a gente fala da virtude da ordem, eu acho que o que vai nos ajudar com essa virtude é essa compreensão primeira. Ora, se eu vou começar uma coisa que não tem hora e data para terminar, então por que eu já quero começar tratando o tempo como meu inimigo? Ah, porque eu comecei a estudar, não estou dando conta do meu cronograma, dos meus protocolos, eu estou percebendo que as outras pessoas que começaram junto comigo parece que estão avançando mais do que eu, ou eu estou avançando mais do que essas pessoas e elas ficam aqui me enchendo o saco, né, travando os meus estudos. Eu digo, gente, se você está começando uma coisa e você não está conseguindo seguir o seu ritmo, não tem problema, alguém está te cobrando de alguma coisa. Esses seus estudos são suas investigações individuais, é uma coisa que você está vivendo para você, e você não é o primeiro a ter que ter paciência com você. Se você está avançando, se não está avançando, isso não é um problema, entende? E aqui vale uma dica, eu acho que também para aqueles que são ou se acham preguiçosos na hora de estudar. Ah, porque tocou o despertador, estava na hora de eu começar a estudar e eu não estou conseguindo. Eu estou vendo que eu estou me deixando vencer pela preguiça. E você às vezes é um grande escrupuloso e já começa ali mesmo na cama começar a ter um autoconceito, uma autoimagem muito ruim acerca de você mesmo. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Você está vendo que quando você é tomado pela preguiça, a preguiça ela vai te sabotar. É próprio da preguiça que nos sabote naquela atividade que a gente tem para fazer. Você já parou para pensar no, quem sabe, se nesse exato momento que eu estou sendo tomado pela preguiça, se eu estou disposto a sabotar a preguiça, ao invés de deixar ela me sabotar? Ah, mas como assim? Aí é um pouco de espiritualidade. Quando a gente acaba de acordar, a primeira coisa que a gente faz é se colocar diante de Deus. E se colocar diante de Deus não com aquilo que eu quero, de acordo com a minha vontade, com os meus ideais. Porque é claro que muitas vezes nós gostaríamos de nos apresentar diante de Deus com aquilo que nós temos de melhor, cheio de inteligência, cheio de vontade. Mas se eu estou tomado pela preguiça, eu posso vencer a preguiça simplesmente olhando para Deus e dizendo, Deus, e aqui um ato de humildade, eu gostaria de, nesse primeiro momento do dia, me apresentar diante de vós com o que eu tenho de melhor. Mas tu és Deus e me conheces. Sabe que eu estou aqui na preguiça e estou deixando a preguiça me vencer. E Deus, é isso que eu tenho para apresentar a vós nesse momento. Não tem outra coisa. Apresento este ser preguiçoso, este ser que está se deixando vencer pela preguiça, porque é o que sinceramente eu tenho para vos apresentar. É assim que a gente fura a bolha das nossas preguiças, das nossas desmotivações. Eu não preciso medir força com aquilo que eu tenho de pior e aquilo que há de mal em mim. Porque se eu ficar medindo força com o mal, é claro que eu vou perder, porque o mal é mais inteligente e mais hábil do que nós mesmos. Simplesmente eu faço um desvio. E sinceramente, me coloco diante de Deus, que já me conhece até muito melhor do que eu mesmo. E apresento a Ele. E me submeto a Ele. Com essa porcaria que eu estou sendo nesse momento.
É interessante, gente, porque o efeito disso, quando a gente se coloca de maneira sincera com essas dificuldades, é que de repente a gente se sente motivado a fazer aquilo que antes a gente estava tendo dificuldade porque estava com preguiça. E de repente a gente percebe que as nossas preguiças e os nossos desânimos vão embora. E isso faz parte da virtude da ordem. Eu me dar conta disso. As coisas não precisam ser do meu jeito. O que eu preciso fazer inicialmente é fazer a tomada de decisão daquilo que eu pretendo. E tomar o tempo como meu amigo. Estou começando uma coisa que eu espero não terminar nunca mais. Estudar, rezar e me colocar com sinceridade diante do próprio Deus. Né? Então vale a pena a gente pensar nisso, porque a gente às vezes acaba fazendo muita neurose, vivendo um esquema mental, que às vezes é um esquema mental muito cheio de boas intenções, mas que não compactua com a realidade. Né? Eu tenho que agir de acordo com a realidade. E muitas vezes, gente, não se espante na nossa vida espiritual, na nossa vida intelectual, na nossa vida familiar, muitas vezes nós vamos desanimar. Né? E tem muitas vezes que a gente tem que começar o dia, então, oferecendo aquele desânimo, oferecendo aquela preguiça, oferecendo aquela dificuldade. E dizendo, Deus, olha, hoje, nesse momento, eu estou dando conta até aqui. Né? E por isso eu entrego a minha vida para que você possa operar em mim, mandando as graças necessárias para que eu termine esse meu dia, né? Entregando a você os frutos possíveis que me foi possibilitado. E é com grande alegria que a gente vai, meditando essas coisas, verificar que, no fundo, é até muito pouco que a gente precisa fazer. A maior parte que a gente precisa aprender é viver, né? E saber fazer as nossas entregas. Tá bom? Dê uma pensadinha nisso aí e a gente se vê no próximo momento.